Paz do Senhor, meus irmãos, muito boa tarde a todos, boa noite. Vamos quase a começar aqui o nosso estudo. Um minutinho e já está, 8 horas. Vamos começar então o nosso estudo de hoje, Romanos capítulo 10. Vamos começar com uma oração e pedir ao Senhor que possa nos guiar nesse momento de aprendizado. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Senhor, somos gratos a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia e por todo o teu amor que nos alcançou. Que o Senhor possa estar nos guiando e nos direcionando nesse momento para aprendermos mais e mais da palavra do Senhor e assim também ficarmos mais aptos a pregá-la e a testemunhar desta fé tão maravilhosa que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuando essa carta aos Romanos, esse tratado teológico de Paulo, o maior tratado teológico de todo o Novo Testamento. Como habitual, eu gosto sempre de fazer um recapitular até ao capítulo que estamos a estudar. Isso nos ensina e nos ajuda a decorar e a lembrar. Lembramos que esta carta, ele começa falando que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também começa dizendo que todos precisam desta salvação, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3 temos essa informação do poder de Deus que é o Evangelho e de que todos são culpados, todos são dependentes, todos carecem da graça e todos estão afastados da glória de Deus. Né? Isso é a informação que nós temos do primeiro ao terceiro capítulo, do quarto ao quinto capítulo temos a informação de que somos justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Temos Abraão como exemplo de fé no capítulo 4, temos Davi também como exemplo, e no capítulo 5 as bênçãos dessa justificação. No capítulo 6 e 7, a grande maravilha para nós, somos libertos do domínio do pecado, agora não vivemos mais segundo o domínio do pecado, fomos libertos, temos um outro Senhor, morremos em Cristo, fomos sepultados por Ele no batismo e agora vivemos em novidade de vida no Espírito. E no capítulo 8, capítulo que nos traz a segurança da nossa salvação, né? Seguros, cheios do Espírito Santo, morada, habitação do Santo Espírito, é o que nós somos e podemos ter essa certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 8 é a história de como Deus pega pecadores condenados e os transforma em filhos seguros e cheios de esperança. No capítulo 9, 10 e 11 é como se fosse um bloco ah, onde Paulo explica como é que o Evangelho, a justificação pela fé, se relaciona com Israel e com as promessas de Deus, né? Ah, Parece que abrimos aqui um outro assunto a partir do capítulo 9, 10 e 11. Lembrando que no capítulo 9 a questão era: será que Deus falhou com Israel? E a resposta é: de modo nenhum. Deus é fiel e a incredulidade humana não anula a fidelidade divina. Então, nós vemos no capítulo 9 a soberania de Deus e a história da eleição, né, a linhagem espiritual de Israel. No capítulo 10, que vamos falar hoje, a responsabilidade humana. Israel tropeça porque busca a justiça do jeito errado, por obras, por identidade, pela lei, como uma escada, rejeitando a justiça que vem de Cristo. E no capítulo 11, o remanescente de Israel, né, o excerto dos gentios, oliveira brava na oliveira boa, e a esperança futura. É como se Paulo estivesse falando no capítulo 9, 10 e 11 do passado, Israel em relação ao passado, em relação à eleição, Israel em relação ao presente, que rejeita o Messias, e Israel em relação ao futuro, né? Então, é esse bloco que abre aqui, do capítulo 9 ao capítulo 11. E por que é que há necessidade de dar essa ênfase a Israel tão grande aqui nesta carta aos Romanos? Porque historicamente Roma tinha uma igreja mista de judeus e gentios, né? Após o edito de Cláudio em 48,
expulsando os judeus de Roma. Quando esse edito é revogado, quando ele acaba, em 54, muitos judeus voltaram. E isso gerou uma tensão de identidade de igreja na prática, porque de repente a igreja quase não tinha judeus, era uma igreja gentílica, e quando aqueles judeus voltam, os judeus convertidos ao cristianismo, começa a haver algumas disputas, né, que têm a ver com essa identidade judaica, todas as tradições, e Paulo por isso escreve essa carta e fala tanto, né, judeus e gentios, judeus e gregos, né, porque era uma igreja que havia essa diversidade. E Paulo escreve para alinhar a igreja no centro do Evangelho, que é Cristo, né? Para que todos focassem, concentrassem e convergissem em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, que vamos falar hoje, Paulo está lidando com um paradoxo, né? Israel tem muito zelo religioso, mas troca esse zelo pelo fundamento certo, né? Confia na própria justiça e não na justiça de Deus em Cristo. E existem dois eixos que guiam esse capítulo 10, né? A justiça pela fé, Cristo é o cumprimento, o alvo da lei, e a universalidade do Evangelho. Não é universalismo, é diferente. O universalismo prega que todo mundo é salvo automaticamente. A universalidade do Evangelho crê que a abrangência do Evangelho está disponível para todos, né, que o aceitem, que creiam nele, tanto judeus como gentios. Entrando aqui, depois desse primeiro pequeno resumo, entrando aqui, como habitual, verso a verso, nos 21 versículos que temos pela frente hoje. Eu acredito que vamos conseguir hoje acabar a horas. Romanos capítulo 10, verso 1. Pega a sua Bíblia, grife, uma caneta, um marcador e vamos ouvir e meditar na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 1, Paulo começa assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, está falando de Israel, dos judeus, é para que sejam salvos. Paulo começa, mais uma vez, como ele começou o capítulo 9, com uma dor pastoral. Assim como no capítulo anterior, em que ele diz que sentia grande tristeza, né? E que até, se fosse possível, trocaria a sua salvação pela salvação de judeus, né? E ele começa mais uma vez dessa maneira esse capítulo, né? Com tristeza, com dor, intercedendo por Israel. Isso, de certa forma, desmonta uma possível acusação de que Paulo falava de Israel com frieza, de que Paulo se teria afastado da comunidade de Israel ou que era contra os judeus, né? Apesar de hoje, se vocês perguntarem para um rabino hoje, ele vai considerar Paulo um desviado, né? Um herege, alguém que se desviou da fé judaica, né? Ele que foi ensinado por Gamaliel, filho de Hilel, ele que teve um instrutor que é bem conhecido do mundo rabínico, mas ele no mundo rabínico hoje é considerado um desviado da fé judaica. Mas Paulo sempre amou o seu povo e sempre orou por eles. E ele começa aqui com súplica de todo o coração. E isso é um exemplo raro que nós vemos, né? Paulo é um teólogo, um missionário, mas ele é também um intercessor ao mesmo tempo. E isso não é muito comum. Vocês vão entender o que eu estou falando com isso. Isso não é muito comum, ah, porque normalmente na prática nós vemos esses dois extremos. Normalmente quem estuda muito ora pouco e quem ora muito estuda pouco. E esse desequilíbrio que costumamos ver nas igrejas e nas pessoas conduzem a alguns problemas, né? Primeiro extremo é muito fogo e pouca palavra. E às vezes a gente vê igrejas onde isso acontece. Tem cultos muito espirituais,
com muitas manifestações, com muito fervor, com muito impacto emocional, mas por vezes com uma pregação do Evangelho muito fraca, muito rasa, muito distorcida, às vezes até não tão fidedigna. Ah, e isso é um dos perigos do extremo da muita oração e pouco estudo. E alguém pode perguntar assim, mas então por que é que Deus age nesses ambientes, né? Deus pode agir nesses ambientes porque Deus age por fé. Deus não age por diploma teológico. Deus age por fé. E Ele honra corações sinceros, mesmo quando possa existir alguma ignorância bíblica. Eu dei o exemplo de Apolo lá em Éfeso, né? Ele tinha algumas deficiências na sua pregação, mas ele pregava com poder e com autoridade, e as pessoas, e o Espírito Santo trabalhava. Então, vemos que Deus age por fé e não por diploma teológico. Mas isso é um extremo que também pode causar problemas, e é os problemas que Apolo também tinha. Uma pregação um pouco distorcida, que depois foi corrigida, teve necessidade de ser corrigida. E isso aperfeiçoou ainda mais o ministério de Apolo. O segundo extremo que acontece é muita palavra e pouca oração, pouco espírito, né? Isso a gente até costuma ver mais, quer dizer, não é que seja sempre, né? Mas às vezes aquelas igrejas históricas, reformadas, com uma teologia muito boa, uma boa exegese, uma boa interpretação do texto, uma exposição fiel da Escritura, mas às vezes em ambientes muito frios, secos, sem expectativa, sem quebrantamento, sem vida no espírito, né? E verdade, sem vida vira museu, né? Então a gente vê que é um perigo também, um extremo também. E o padrão bíblico não é nenhum nem outro. O padrão bíblico é o padrão do equilíbrio. Palavra, espírito e oração. O poder do espírito e a ministração da palavra não competem. Eles andam juntos, né? Tem aqueles que gostam mais, são mais do espírito, né? São mais da oração, são mais do monte, da vigília. E depois tem aqueles que parece que são contra isso e são mais do estudo, da escola dominical, dos cultos de ensino, dos seminários teológicos. Mas não têm que serem antagónicos, não, têm que andar juntos. Nem aquele que é mais da oração deve criticar o que estuda, nem o que estuda deve criticar o que estuda menos e ora muito. A gente deve se preocupar em juntar os dois, em andar os dois juntos. Olha o que é que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Olha que interessante. Mas, sobretudo, em poder no espírito e plena convicção. Olha aqui as duas coisas juntas, né? Repare bem no equilíbrio. Em poder no espírito e plena convicção, pleno conhecimento. Palavra, conteúdo, verdade, doutrina e poder, a ação de Deus, transformando vidas, novo nascimento, Espírito Santo, que é o agente vivo dessa obra, e a plena convicção, a certeza dessa realidade interior. Então, conhecimento das Escrituras e oração, agir do Espírito, igual a vida com Deus. E nós temos que pregar e viver essas duas coisas. Isso é muito importante. E é isso que restaura vidas e salva pecadores arrependidos. E muita oração sem estudo vira misticismo. Muito estudo sem oração, sem espírito, vira legalismo. Né? Então, palavra com espírito, palavra e oração gera maturidade e uma vida para uma igreja saudável. Então vemos que Paulo não escolheu só ser teólogo ou só ser um homem de oração. Ele foi os dois. E a igreja também deve ser assim. Nós também devemos ser assim. Ensino sólido e uma vida de oração e do mover do Espírito. Esse é o caminho bíblico. Esse é o caminho bíblico. E vemos como Paulo, logo no primeiro verso aqui do capítulo 10, como nós vemos no primeiro verso do capítulo 9, ele colocava tudo em oração com todo o seu coração. Até porque, não sei se vocês já repararam,
a diferença entre oração e coração é só a primeira letra, não é? Então, ele colocava o coração na sua oração, ele se entregava em oração diante de Deus pelo seu povo, pelo povo que eram os seus patrícios. E ele dizia: olha, ainda no verso 1, olha, de boa vontade do meu coração, na minha súplica, a favor de todos eles, por- para que eles sejam salvos. Ele intercede com sinceridade, né? Ao ponto de, como falámos já, ele entregaria a própria vida, porque ele sabe que é vontade de Deus que todos se salvem. É o que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 4. Paulo diz a Timóteo: ora por todos, ora pelos que estão em iminência, ora pelos servos, ora por esses, porque Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Então, doutrina bíblica, ela não mata a- o fogo, e a busca pelo Espírito e pela oração também não tem que matar a doutrina bíblica. Temos que andar juntos nesses dois, e Paulo era uma pessoa que andava com esses dois objetivos. Verso 2, capítulo 10, verso 2. Eu dou testemunho, Paulo está orando por eles e disse assim: eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, porém sem entendimento. Israel não era ateu, era intensamente religioso. A nação de Israel era intensamente religiosa. O problema não era que não crescem em Deus. Eles tinham um zelo tão grande por Deus que era um zelo, porém sem conhecimento, sem entendimento, né? E conhecimento aqui não é só informação, mas discernimento espiritual daquilo que era o plano de Deus que culminava em Cristo, né? Então, nós víamos ah, que havia grupos ali do judaísmo, ali do segundo templo, como os fariseus, por exemplo, que tinham um zelo pela pureza, pela lei, pela palavra, pela tradição, né? Mas tremendo, tremendo, né? E o próprio Paulo, ele era testemunha disso, por quê? Porque ele mesmo foi um deles, dos fariseus. Ou seja, ele fala como alguém que estava dentro, que conhecia o problema, que conhecia o que eles viviam, que conhecia o zelo, que conhecia a dedicação. Ele fala lá em Filipenses capítulo 3 do 4 a 6, olha, eu também poderia confiar na carne, porque olha, eu fui circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu, que era a seita mais zelosa. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, na justiça que há na lei irrepreensível. Então nós vemos que ele era um perseguidor. Ele era uma pessoa que o zelo deles pela lei, pelas coisas de Deus, era ao ponto de matar, ao ponto de matar. Só que isso, eles achavam que quando eles matavam alguém, quando Paulo consentia em alguém para matar, ele achava que estava fazendo um serviço a Deus. Ele achava que estava a fazer algo que louvava a Deus. O zelo dele era para que a verdade do Senhor não fosse corrompida. E isso não foi algo só dos judeus, né? O próprio cristianismo já matou pessoas, infelizmente, por zelo, também sem entendimento. É aqui neste país, por exemplo. Então, tem muitas coisas que às vezes se fazem em nome de Deus, mas sem Deus. Às vezes a gente faz muita coisa em nome de Deus sem Deus, é o zelo sem entendimento. Jesus diz assim para os fariseus e para os escribas: olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam que vão ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres a vida. Ou seja, vocês estão a ter um zelo, vocês conhecem tantas Escrituras, vocês não estão entendendo, vocês não estão tendo discernimento espiritual. Vocês conhecem as Escrituras, só que elas falam de mim, vocês não estão entendendo isso. Zelo sem entendimento, né? Verso 3. Porquê? Eles desconheciam a justiça de Deus. Porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Eles não se sujeitaram à justiça de Deus, eles criam a sua própria. Porquê? Porque a justiça de Deus ela é completamente diferente da justiça do homem, né?
Porque a justiça do homem nunca admite absolver um culpado, né? E na justiça de Deus, os culpados são absolvidos. Então é uma coisa, é a loucura da pregação, como Paulo fala, a pregação é uma loucura. Morre o inocente e os culpados são livres, né? Então eles criam a sua própria justiça, não creram na justiça de Deus, porque para eles a justiça de Deus é loucura. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Nós, por exemplo, podemos achar que somos justos, né? Você pode olhar para a sua mão, você está agora aí, olha para a sua mão e pensa assim: minha mão está limpa, minha mão não está suja. Mas se você ligar uma luz, você liga uma luz e coloca a sua mão debaixo da luz, você começa a ver algumas impurezas. Mas se você tirasse, raspasse a mão e colocasse no microscópio, você ia ver quantos micróbios existem na sua mão. Você já ouviu aquela tese de que uma escova de dentes tem não sei quantos micróbios, né? Quando é visto ao microscópio, né? Então, na nossos olhos naturais, nós às vezes achamos que somos puros, que estamos limpos, e não estamos. E às vezes o problema é que o nosso padrão de justiça está errado. Porque às vezes eu penso assim, eu sou bom, porque assim, eu não minto, eu não roubo, eu vejo as pessoas que matam, que roubam, e eu posso pensar assim, eu sou justo. Diante dessas pessoas, eu sou justo. Agora, se eu me colocar diante da santidade de Deus, eu entendo o quanto que eu preciso de misericórdia. Essa que é a grande questão. Quando eu me coloco diante da luz do Senhor, diante da luz da palavra, eu olho para ela e vejo o tanto que eu preciso de Deus. Então, os judeus eles não entenderam que a justiça de Deus não é como as dos homens. E os padrões de Deus são tão elevados que eles tentavam cumprir ali através da lei, só que eles mesmo se frustravam. Porque quando Jesus diz assim: olha, aquele que não tiver pecado, manda a primeira pedra. Aí todo mundo olhou para si mesmo e pensou assim: é verdade, eu não sou bom mesmo, não. Uai, mas eles não eram todos, não eram fariseus, eles não praticavam a lei, eles não levavam os sacrifícios, eles não faziam tudo segundo as regras. Mas quando confrontados, eles olharam, mas mesmo assim eu merecia ser apedrejado, né? Então, aqui no capítulo, no verso 3 vemos esse problema, o porquê, né, de Israel não ter conseguido, né, não ter avançado mais, de ter rejeitado o Messias, porque eles estavam buscando outro tipo de justiça. E aqui está o coração desse capítulo, duas justiças, né? Porque é que Israel está afastado de Deus? Porque a justiça de Deus é a justiça que provém de um dom, de uma graça, de uma dádiva recebida pela fé. E eles criam a sua própria justiça, que é a justiça do mérito, da, da hereditariedade, né? Da linhagem de Abraão, do desempenho espiritual. É isso que eles criam, né? E Paulo diz, eles não se sujeitaram, ou seja, revela aqui que não é só um erro intelectual, é uma resistência a uma verdade. Estevão fala sobre isso lá em Atos capítulo 7 verso 51. Vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, né? Porque se buscam na lei a sua justificação e o agradar a Deus, a palavra é bem clara, Romanos 3:20. Pela lei ninguém será justificado. E todos os nossos atos de justiça, isso é porque nós também hoje, todos os nossos atos de justiça fora de Cristo são como trapos de imundícia. Eu não sei se os irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui, os irmãos devem saber o que é um trapo de imundícia, né? Um trapo de imundícia era o pano que as senhoras colocavam no seu período menstrual, né? Então, quando Deus olha para os nossos atos de justiça fora de Cristo, é como aquilo ali. Você imagina esse trapo de imundícia, você agarra nesse trapo de imundícia sujo e coloca na janela para todo mundo ver.
coloca num quadro emoldurado e põe na sala para todo mundo ver. Não, você esconde isso, se lava, deita fora, né? Então, essa é a nossa justiça fora de Cristo, como o trapo de imundícia. E Paulo está dizendo, olha, Israel buscou a sua justiça própria, mas a sua justiça própria é nojenta. É, é isso que Paulo está dizendo para quem conhece a palavra de Deus. A nossa justiça própria é nojenta, é como trapo de imundícia. Por quê? Porque eles queriam se justificar pela lei, né? Mas olha o que é que diz o verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é esse fim da lei é Cristo? Então eu posso matar? Então eu posso roubar? Então eu posso cobiçar? Não é isso. O fim aqui, essa palavra fim, telos da lei, é o alvo, a finalidade, o propósito, o cumprimento da lei. É isso que o texto está falando. Só que aí a gente, alguns leem isso, né? Gostam de pecar a torto e a direito, como se diz em português, né? Aí, não, a fim da lei é Cristo, eu posso fazer o que quiser, né? Fim, acabou, não tem mais lei. Não, a finalidade da lei é Cristo. O grego original é o propósito, o alvo. Paulo não está dizendo que a lei era ruim, mas que ela apontava para Cristo e encontrava nele o seu sentido. Cristo é o cumprimento das promessas. Cristo é o cumprimento tipológico dos sacrifícios, do sacerdote, da Páscoa, das festas, do templo, de todo aquele aparato religioso apontava para ele. Ele é o cumprimento moral, porque ele obedece perfeitamente onde nós falhamos. E ele é o único que pode nos dar justiça. Gálatas 3:24. A lei foi como um tutor, como um aio, nos conduziu até Cristo. Quando Cristo chegou, a lei diz assim: olha, está aqui Cristo, já vos conduzi, o meu trabalho está cumprido. Né? Colossenses capítulo 2, versos 16 a 17. A lei são sombras e Cristo é a realidade desta sombra. Hebreus capítulo 10, do 1 ao 14. Os sacrifícios apontavam para Cristo como uma oferta perfeita. Então, Jesus ele não vem destruir a lei. O próprio Senhor disse: olha, não pensem que eu vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. E esta é a grande frase que resume o Evangelho. Eu vim fazer o que vocês não podem fazer. Eu venho cumprir. E o cumprir a lei é tão profundo. Reparem bem, a lei diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus responde: então eu morro. Aleluia. Eu cumpro a lei na sua obediência perfeita e cumpro a lei na sua penalidade. E ele cumpre a exigência da lei, vivendo sem pecado. E ele cumpre a sentença da lei, morrendo no lugar do culpado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E a cruz não é Deus ignorando a lei, é Deus satisfazendo a lei. É a graça beijando a justiça. É Deus permanecendo justo e justificador. A lei me mostra o que é que eu devo ser, o Evangelho me mostra quem Cristo é por mim. A lei exige, Cristo entrega. A lei condena o culpado, Cristo morre no lugar do culpado. E por isso o fim, o alvo, o cumprimento da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E isso Israel não entendeu. E isso Israel não entendeu. Eles queriam a justiça, eles queriam continuar na lei, não entenderam que a lei apontava para algo superior. Olha o que é que diz verso 5. Mais uma vez, nós vamos ver uma constante. Frequentemente, muito frequentemente, citações do Antigo Testamento. Sim, muito frequentemente. Verso 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que precede da lei. Aquele que viver estas coisas viverá por elas. O que é que Moisés diz aqui? Aquele que viver, aquele que fizer estas coisas viverá por elas. Ou seja, quem cumprir a lei vai viver pela lei.
Repare, Moisés está dizendo algo certo, mas ele não está dizendo que isso é possível. É algo certo. Se alguém conseguisse fazer, era certo. Se alguém conseguisse cumprir toda a lei, seria certo. Mas só houve um que conseguiu, que foi Jesus. Por isso que Moisés está a dizer, olha, aquele que fizer essas coisas vai viver por elas, mas ninguém consegue. Paulo está citando Levítico 18, verso 5. A lógica da justiça pela lei é faça e viva. O problema é que ninguém faz perfeitamente. A lei, como caminho de justificação, exige perfeição. Ou então ela vai revelar a culpa, né? Tiago 2,10 diz, olha, quem tropeça em um ponto torna-se culpado de todos, né? Deuteronômio 27, 26. Maldito quem não permanecer em tudo o que diz a lei. Então Moisés, ele já avisava, olha, você quer, se fizer tudo o que a lei diz, você vai viver por ela. Ok, mas quem consegue? Ele está dizendo algo certo, mas está dizendo uma coisa que o homem nunca conseguiria fazer, só Cristo. No verso 6 ao 7 diz assim, mas da justiça decorrente da fé, assim fala, não diga em seu coração quem subirá ao céu, né, para buscar, ou quem descerá ao abismo. Olha essa frase de Deuteronômio, capítulo 30, verso 12 a 13. Pode ser uma frase que causa alguma dúvida, uma frase que causa alguma. Eu vou até ler aqui na íntegra, que é para a gente ler ela melhor, porque ela pode parecer um pouco confusa. Romanos 10, olha o que é que diz a palavra. N- Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Isso é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, ok, alguém que estivesse lendo essa carta podia dizer: ok, mas então como é que eu faço para conseguir Cristo? A justificação é pela fé em Cristo, ok, onde é que ele anda? Onde é que está Cristo? Tem que subir ao alto do monte, tem que trepar, tem que fazer esforço, tem que descer ao alto do abismo. É isso que ele está falando, né? E a ideia que ele está dizendo é: olha, não é uma escalada humana para trazer salvação do alto e nem uma expedição ao abismo para arrancar a vida da morte. Não é por esforço humano, não é com o suor do seu rosto. Paulo está aplicando o texto de Deuteronômio a Cristo, né? Tentar trazer Cristo por esforço humano, tentar descer abismo, né? Tentar trazer Cristo dos mortos por capacidade humana. O Evangelho diz assim: olha, Cristo já veio, já ressuscitou e o homem não produz isso, o homem recebe isso aqui. O Verbo se fez carne, foi obra não foi obra do homem, foi obra de Deus. E as pessoas podem se perguntar, então como é que eu consigo buscá-lo? Como é que eu consigo alcançá-lo se não é por obras, se não é por mérito humano, é por fé, mas onde é que está Jesus? E no verso 8 ele responde: porém, que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Ele continua lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 14, que falava da palavra da lei acessível ao povo da aliança. Mas Paulo diz no Evangelho, a palavra, Jesus, está perto. Jesus está próximo pela pregação, pela ação do Espírito, pela palavra encarnada, que salva, que cura, que justifica, que cumpre todas as coisas, está à distância de uma pregação. É isso que Paulo está dizendo, não pensem que ele está longe, que tem que ir lá na sepultura, que tem que ir subir ao céu. Não! Jesus está à distância de uma pregação. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está perto, ele está na sua boca, ele está no evangelho que nós pregamos. Não fiquem com medo. Esse Cristo que eu prego, que justifica, ele está na palavra, ele está no pregar o Evangelho. Por isso que é importante pregar Jesus. Por isso que é importante pregar o Evangelho. E por isso que o mundo não quer que a gente pregue, como falámos ontem. E por isso que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, porque o Evangelho é falar das boas novas do reino que Jesus conquistou para nós.
Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo assim: olha, não fiquem com medo. Vocês não têm que correr uma maratona para encontrar Jesus. Vocês não têm que dar a volta ao mundo. Não, está perto, está aqui na pregação que eu estou pregando para vocês. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra que nós pregamos. Quando a palavra é pregada, a Bíblia é pregada, é Cristo que está sendo pregado, é Cristo que está sendo falado. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Olha, não está longe, não precisam soar, não precisam. Não, está aqui na pregação, na palavra que nós pregamos. E olha o que é que ele diz no verso 9, algo tão maravilhoso para nós, mas que ao mesmo tempo tem sido muito mal entendido. Repara bem nessa palavra aqui. Talvez até eu mesmo já possa ter falado esse texto com outra ideia, mas olha bem, Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ou seja, não é preciso fazer uma faculdade teológica, não é preciso ir para um seminário 4 anos. Isso tudo é bom, se quiser fazer, faça. Mas Jesus não precisa, você não precisa fazer isso para encontrar Jesus. É confessar Jesus, esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que eu ensino, confessá-lo como Senhor e em seu coração crer nele. Esse verso aqui do capítulo 9, 10, verso 9, é um resumo do Evangelho. Confessar, né, esse ato público de lealdade, Jesus como Senhor, e crer na sua ressurreição. Isso é um resumo do Evangelho. Senhor aqui é um termo de propriedade, é aquele que manda em nós, aquele que nos comprou, o nosso dono. É isso que nós temos que fazer. Agora, importante frisar que nesse texto aqui, e é aqui que possa haver algum engano, é, Paulo não está ensinando uma fórmula de salvação por palavras, mas descrevendo a fé verdadeira que se expressa em confissão. Porque eu já ouvi perguntas tipo assim, mas ah, pastor, e o mudo? E o mudo que não consegue falar? Como é que ele vai fazer? Porque diz, olha, com a boca confessar Jesus e o seu coração crer que Deus. E o mudo, pastor? A pessoa que não tem língua, a pessoa que não fala, a pessoa que não. Como é que ele vai? Ele tem que escrever, né? Epá, eu já recebi pessoas que já me perguntaram isso. Mas aqui Paulo não está falando, não tem nada a ver com meia dúzia de palavras repetidas numa oração que o pastor da igreja faz quando a pessoa vai lá à frente. Tem a ver com prática diária, testemunho de fé. Confessar com a boca e crer no coração fala de uma fé que vem de dentro cá para fora. É aquela lâmpada que ninguém acende para colocar debaixo da mesa. Quem recebeu a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e foi alcançado pela palavra, vai confessar o Senhor todos os dias, mesmo sem abrir a boca e dizer uma única palavra. Hoje a igreja usa esse método quase como uma fórmula mágica. Mas a prova que não era uma fórmula mágica é que, por exemplo, nós temos em Atos capítulo 8 um Simão que creu, que falou, foi batizado, mas continuou com o coração errado. Nós temos um Tiago que fala lá na sua carta, no capítulo 2, verso 19, que os demónios também creem e estremecem. Nós temos em Mateus capítulo 7, verso 22, pessoas que falam Jesus Senhor, isso é Senhor, mas que é rejeitada. Então, Romanos capítulo 10, verso 9, não está a ensinar a repetir palavras, está a ensinar a mudar de Senhor. O Evangelho não pede para você dizer frases, ele pede para você entregar a sua vida. Essa é que é a grande verdade, meus irmãos. A palavra aqui que é usada para com a boca confessar é homologeu, significa admitir, declarar publicamente, assumir, alinhar-se, comprometer-se. Então, confessar Jesus como Senhor é muito mais do que palavras, é mudar de lealdade. Eu de antes era leal ao mundo, eu de antes era leal ao pecado e agora sou leal ao Senhor.
Eu antes era escravo de Satanás e agora sou escravo do Senhor, Ele é o meu dono. Eu antes era um filho das trevas e agora sou um filho de Deus. É isso que é confessar o Senhor. E claro que quando a gente faz o batismo, é uma confissão pública da fé. No batismo, todos declaram que Jesus é o seu Senhor. Mas quando a pessoa vai para o batismo, na realidade ela vai expressar algo que já é uma realidade no seu interior, mas não está dependente de palavras, porque se depende de palavras, então é por mérito e não é por graça. Pensem. Então, é uma mudança. O confessar aqui não está falando de dizer uma oração bonita, uma palavra, aquele jogo, Senhor, recebe os meus pecados, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. ah, Isso aí é importante que a pessoa faça no seu íntimo, todos os dias, peça perdão, que busque o Senhor, mas a salvação não está restrita a isso. Não é isso que o texto aqui está falando. O texto está falando de uma vida de compromisso com um Senhor que é Jesus. Olha o verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Coração é o centro da pessoa, a fé genuína, e com a boca fala aqui da expressão visível desta fé. Paulo não está criando dois passos. Primeiro passo, crer. Segundo passo, falar. Não. Ele está descrevendo a mesma fé viva que nasce do coração e que aparece na vida, na boca, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de pensar, na maneira de se mover, onde frequenta, tudo. Não são duas etapas independentes, mas um único movimento. Porque, como Jesus falou, a boca demonstra do que o coração está cheio. E se eu estou cheio de Jesus, a minha boca não consegue parar de falar de Jesus. Essa que é a verdade. Mas principalmente as minhas atitudes. Tem aquela frase muito conhecida: prega o tempo todo e quando for necessário, abra a sua boca. É isso que nós temos que viver. Olha aqui, capítulo 2 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso falei. Eu não falei para crer. Como eu criei, como já me alcançou, como já entrou em mim, não tem como ficar só cá dentro. Salta cá para fora, jorra como uma fonte de água viva. Verso 11, Romanos 10. Pois toda a Escritura diz: aquele que nele crê não será envergonhado. Mais uma citação de Isaías 28, Isaías capítulo 28, verso 16. Né? Não será envergonhado, não será desapontado no juízo, não vai ter a sua esperança desmascarada. Quem crê em Jesus pode crer confiantemente que não vai se arrepender. É essa a convicção de que falámos ontem e de que nós devemos estar firmes da certeza da obra de Cristo nas nossas vidas. Ora, essa obra que não é exclusiva de nenhum povo, é o que diz no verso 12, pois não há distinção do judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor de todos é, rico para com todos os que o invocam, para com todos os que o buscam, né? Está falando aqui da universalidade da obra. Não é universalismo. Universalismo é que todos se salvam automaticamente, mas o mesmo Senhor salva todos os que o invocam, sem distinção étnica. É para moreno, é para branco, é para amarelo, é para chinês, é para americano, é para português, é para africano, é para todos. É para aqueles que invocam o nome do Senhor, né? Historicamente, isso vai explodir a lógica de Israel, que achava que era o privilegiado, né? Por base nas promessas feitas a Abraão. O povo da promessa, que na realidade a promessa já incluía abençoar outras nações, né? Temos lá em Gênesis capítulo 12, verso 3. E verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma citação do Antigo Testamento.
Joel capítulo 2, verso 32. Em Joel o Senhor refere-se a Jeová, né? Paulo aplica a Jesus, né? O mesmo Deus que se revelou em Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 18 de João capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Colossenses capítulo 1, 15. Este é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 2, 9. Portanto, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, isso é uma das formas pelas quais o Novo Testamento inclui Jesus na mesma identidade e na obra do Senhor do Antigo Testamento. E agora vem uma frase muito conhecida no meio missionário, Romanos capítulo 10, do 14 ao 15. Como, porém, invocarão? Então, se o segredo está em invocar Jesus, se o segredo está em conhecer Jesus e andar conforme Jesus, confessá-lo através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas ações, como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas obras. Paulo monta aqui quase uma cadeia lógica, ou quase como uma engrenagem. Enviar, pregar, ouvir, crer, invocar, salvar. Isso é uma das passagens mais fortes na Bíblia sobre missões e pregação como um meio ordenado pelo próprio Deus. Deus salva soberanamente, mas ele usa meios, mensageiros, enviados e capacitados pelo Espírito Santo. Deus envia pessoas para pregar a sua palavra. E essa citação dos formosos pés vem também de Isaías capítulo 52, verso 7. E ali o contexto era o anúncio da libertação do reino de Deus, né? E Paulo aplica ao Evangelho como a libertação final da chegada de Cristo. Outra observação importante sobre esse texto é que os pés que anunciam o Evangelho não são pés sujos de pecado, não caminham em dois caminhos diferentes. São pés formosos, por vezes com calos, com cicatrizes, com inchaços do serviço, mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Tem muita gente querendo pregar o Evangelho com pés sujos dos maus caminhos que andam. Podem até pregar, pessoas podem até se converter, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, mas naquele grande dia ouvirão: eu não vos conheço. Apartem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. A nossa missão é pregar o Evangelho e, acima de tudo, viver o Evangelho que nós pregamos. Note que enviar envolve comissionamento. A igreja primitiva tinha uma forte consciência de autoridade apostólica e envio comunitário. A igreja envia quem tem testemunho e chamado de Deus. Não é algo para ser vivido como um freelancer. Não é esse o método. Missões não é improviso, é vocação e obediência. Claro que todos nós somos missionários onde nós estamos, mas às vezes pessoas querem ir para alguns lugares, às vezes até fazer turismo, com pretexto de missões, às vezes querem ir ah, para conseguir melhores condições de vida, aí querem aproveitar e brincar com o Evangelho, abrir igrejas, às vezes sem preparação nenhuma, sem testemunho nenhum, sem apoio nenhum, sem liderança, sem autoridade, sem nada. Na Bíblia, nós não vemos isso acontecer. Nós vemos igrejas reunindo os seus, orando com os seus, e o Espírito Santo falando com a congregação e enviando quem tinha testemunho e chamar.
Assim que funciona missões. Verso 16. Mas, ok, vamos pregar, o caminho é Jesus, Jesus está perto, Jesus está na palavra, está na pregação, tem que enviar, tem que pregar, tem que ir. Mas, verso 16 responde: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Isso é citação de Isaías 53, verso 1, né? A abertura do cântico do servo sofredor. O Evangelho exige uma obediência da fé. E há pessoas que não obedeceram, pessoas que rejeitam, as pessoas ouvem o Evangelho, mas rejeitam. Agora, a incredulidade das pessoas não é sinal de fraqueza do Evangelho. De maneira nenhuma. O Evangelho continua sendo poder de Deus. Mas é a prova da dureza humana que cumpre esse padrão que a gente já víamos em Isaías, né? Muitos ouvem, mas rejeitaram. A nossa missão, meus irmãos, é pregar. E a nossa pregação nunca falha. Nunca falha. A nossa pregação, ela nunca falha. Por quê? Porque a palavra diz que a pregação, a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes. O que é que isso significa? Ela corta para os dois lados, é uma espada com duas lâminas. E isso significa duas coisas. Primeiro, ela corta tanto para o pregador que está pregando, como para a plateia que está ouvindo. A palavra nunca é só para os outros. Nunca. Antes de passar pela boca do pregador, ela tem que passar pelo coração do pregador. Se ela não me conforta, não me confronta, perdão, se ela não me confronta, eu não tenho direito de usá-la para confrontar ninguém. Essa é que é a grande verdade. Se ela não me corta primeiro, eu só estou fazendo um discurso religioso. Então, primeiro eu sou o primeiro participante dos frutos da palavra que eu prego, né? Se a palavra não fere o pregador primeiro, ela vira pedra de arremesso na sua mão. Essa é que é a grande verdade. Então, a primeira verdade é que ela corta para dois lados. Corta para quem ouve e corta para quem prega. E a segunda verdade é que ela corta para salvar e confirma a condenação. A mesma palavra que quebranta uns, endurece outros. A mesma palavra que salva os que se arrependem, culpa e confirma aqueles que a resistem. Para uns, somos cheiros de vida, para a vida, para outros, cheiros de morte para a morte. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 16. A palavra nunca sai neutra. Ela sempre sai com a sentença, ou uma ou outra, ou cura ou condenação. A palavra é como um bisturi. Ela corta para remover o tumor. Mas quem recusa a cirurgia vai ficar com o tumor. A palavra de Deus é espada de dois gumes. Corta o pregador, corta a plateia, corta para salvar, corta para condenar. Quem se submete ao corte é curado, quem foge do corte é julgado. Então, a questão não é se a palavra vai te cortar. A questão é se ela vai te cortar para te curar ou vai te cortar para te condenar. Então, se as pessoas não crerem e se endurecem, é a palavra tendo efeito também. Verso 17. Assim a fé vem pela pregação. Muitos não creram. Ok, mas a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. A fé não é uma hipnose religiosa. Não é um mantra que você fica repetindo em transe. Não. A fé nasce quando Deus usa a palavra para criar resposta no coração. A palavra de Cristo aqui é porque ele deve ser o centro de tudo que nós pregamos. Porque está aqui, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Por isso que o diabo luta para tirar Cristo das igrejas.
para tirar Cristo das pregações, porque se Cristo não for pregado, não tem salvação. Pode ter melhoria de vida, pode ter melhoria de vida, mas salvação é outra coisa. Tem muita gente melhorando a vida seguindo conselhos bíblicos. Mas nós não estamos a falar de melhoria de vida, nós estamos a falar de salvação. E para salvar é palavras de Cristo, para salvar é anunciar evangelho. Esta fé que salva não é a fé que te dá uma estratégia económica, uma estratégia para gerir a tua empresa, não. É a fé que te faz arrepender dos teus pecados e render aos pés da cruz. É essa palavra que salva, isso tem que ser a palavra de Cristo. É isso que tem que ser. Cristo é o centro. Olha, 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que palavra é essa? Que vive e é permanente. É Jesus. Verso 18. Então é assim, os judeus, eles não conseguem, por quê? Porque eles estão buscando outro tipo de justificação. Eles rejeitaram as coisas espirituais e eles estão tentando alcançar a justificação pela fé. Mas a justificação é só por Cristo e Cristo não está longe. Cristo está na pregação da palavra. Quem confessar, quem viver, quem a crer, vai ser salvo, né? E essa fé que salva vem pela pregação da palavra de Cristo. Agora, se não crerem, a palavra não foi fraca. Se não crerem, a palavra cumpriu o seu papel também. Verso 18. Mas se porventura não ouvirem, aí podia ser outro argumento. Ok, mas eles não estão ouvindo. Não foi pregado o evangelho para os judeus ainda. Aí Paulo desmonta esse argumento. Diz sim, por certo, por toda a terra já se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Ele está citando aqui Salmos 19:4, né? Que fala da revelação geral da criação. Assim como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, verso 20, né? Que os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso os homens são indesculpáveis, né? Paulo usa um modo aqui de analogia, demonstrando que a mensagem já se espalhou amplamente. A mensagem já espalhou. Não quer dizer que cada indivíduo do planeta, nessa altura, já tenha ouvido um pregador naquele momento, mas que o testemunho do Evangelho não tinha ficado restrito, especialmente no mundo mediterrâneo, onde havia sinagogas e nas rotas romanas. Então, o que Paulo está falando aqui, ele está usando uma analogia. Ele não está dizendo que todo mundo já ouviu, todas as pessoas do mundo, cada indivíduo, mas o que ele está dizendo é que no mundo antigo, na data que essa carta foi escrita, o Evangelho já tinha transformado grande parte do mundo, né? O Evangelho já tinha avançado para várias situações. Nós vemos lá no Atos capítulo 17 o Evangelho influenciando, transformando. Atos do capítulo 13 ao capítulo 28, nós vemos a progressão do Evangelho por quase todo o mundo antigo. É isso que Paulo está falando. Olha, não tem desculpa para não ouvir falar de Jesus, porque Jesus amplamente está sendo divulgado, né? O próprio contexto em que Paulo estava na época era propício à pregação do Evangelho. Estradas boas, a língua que era em comum, que era o grego, né? Os judeus que estavam por todo lado, né? Nas sinagogas, em todas as cidades, que havia uma difusão da mensagem. Então Paulo está dizendo, olha, não venham dizer que vocês não conhecem Jesus, porque já se ouviu falar de Jesus amplamente. Claro que Paulo não está falando que cada indivíduo já ouviu. É importante citar isso. Verso 19. Per- Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos porei, provocarei à ira. Então ele está citando Deuteronômio 32:21, e Deus já havia dito, né, que usaria um povo que não era povo, os gentios, para provocar Israel ao ciúme. Obviamente não é um ciúme carnal, mas um choque espiritual, que conduzisse Israel ao arrependimento. Nós vemos essa ideia lá em Oseias, né? O filho que se chamava não meu povo, mas que depois se torna meu povo.
Nós vemos, por exemplo, lá em Antioquia da Psídia, em Atos capítulo 13, quando Paulo está pregando o evangelho, e esse mesmo evangelho é rejeitado por judeus, né? Por conta de inveja, blasfemando contra Paulo, no verso 45 de Atos capítulo 13, mas depois, no verso 48 também do capítulo 13 de Atos, os gentios ficavam alegres e glorificavam a Deus. Então nós vemos que esse evangelho chegou, foi rejeitado. Chegou, mas foi rejeitado. Romanos 10, 20 e Isaías, mais uma vez, se atreve e diz: Fui achado pelos que não procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. É como se Paulo estivesse dizendo: Olha, aquilo que Israel rejeitou, os gentios acolheram, né? Os gentios não tinham a mesma história de aliança e de lei como Israel tinha, e mesmo assim Deus revelou da mesma maneira a eles essa graça. E Paulo diz, Isaías se atreve, porque era uma afirmação muito forte, dizer que Deus acolhia aqueles que eram de fora, e os judeus é uma religião exclusivista ainda hoje. O judeu não se preocupa em pregar as suas verdades, judeus não se preocupa em converter ninguém. Judeus é uma religião exclusivista. Então, para Isaías dizer isso era um grande atrevimento, né? Olha, vocês não querem saber de Deus, mas olha, aqueles que nem estão procurando Deus, nem sabem quem Deus é, esses vão receber a revelação. Verso 21, para terminar, quanto a Israel, porém, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde. Acaba até de uma maneira triste esse capítulo 10, né? Ou seja, eu fiz tudo para que Israel me recebesse, fosse fiel, andasse nos meus caminhos, mas eles decidiram rejeitar. Isso não é porque as promessas falharam, como vimos lá no capítulo 9, isso não é porque a palavra falhou, é porque eles foram rebeldes. Paulo termina com uma citação também de Isaías 65, verso 2, com a imagem de um Deus de mãos estendidas, com paciência, né, diante de um povo teimoso. Isso mantém aqui duas verdades juntas muito poderosas. Deus é longânimo e chama, mas Israel é responsável por rejeitar. Resumindo, os grandes temas teológicos aqui de Romanos 10. Justiça é um dom recebido pela fé e não um troféu conquistado. Cristo é o centro e o cumprimento, coisa que Israel não entendeu. O Evangelho é universal, sem distinção, mas, mas ele é pessoal também, porque tem que se invocar, o nome tem que se viver de acordo, aceitar no coração, crer. Missões e pregação são meios estabelecidos por Deus e a rejeição humana é real, mas a paciência de Deus também é real. Zelo não salva ninguém, a fé bíblica tem conteúdo e tem que ser entendido para não ser zelo sem entendimento. A igreja não pode terceirizar a missão. Nós temos uma missão sobre nós e Deus continua chamando com as mãos estendidas até aos dias de hoje. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, ah, dar algum contributo. Caso contrário, vamos orar, são 9h03. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais esse estudo. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor. Sou grato a Ti por esta palavra. Sou grato a Ti pelo Teu Evangelho. Sou grato a Ti porque o Senhor nos alcançou. A Sua graça tocou no nosso coração pela palavra pregada. O Teu Santo Espírito nos convenceu dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e hoje somos dependentes e nos rendemos ao Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Nos ensina cada dia a viver esta fé, nos ensina cada dia a fazer a Tua vontade. Eu te peço, ó Pai, por cada um que aqui está comigo nesta noite, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço a todos e para a semana voltamos com o capítulo 11. Um grande abraço. Deus abençoe.
muito grande.